Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus esteja presente na vida, no coração de todos nós e de nossas famílias, nesse dia de hoje, 5 de julho, nessa quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Também hoje é dia de Santo Antônio Maria Zacaria. Peçamos a sua intercessão e a bênção. E o evangelho que a igreja nos apresenta no dia de hoje, tirado de Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos acompanham, a gente nasce sem saber muita coisa, ou melhor, a gente nasce praticamente sem saber nada, e temos um intervalo de um tempo aqui nesse mundo na qual devemos construir uma história, devemos construir uma vida, devemos fazer algo por este mundo e também nos preparar para o que vem depois dessa vida, para aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no reino de Deus e acreditam na eternidade. Enquanto nós temos esse período entre a data do nascimento e a data da morte, que são as datas que nós carregamos e levamos para o cemitério, a data de chegada e a data de saída e o nosso nome completo. Por isso, quando a gente vai no cemitério, o que você encontra em cada túmulo? Uma data de chegada, uma de saída e o nome completo dessa pessoa. Foi esse o intervalo que ela teve aqui. E a gente nesse mundo, a gente vive sobre muita coisa. Há muita influência, boas e ruins, há situações agradáveis e desagradáveis, há momentos bons e momentos terríveis, há coisas que dão certo e coisas que não dão certo, quer dizer, vivemos sempre nesse antagonismo, de certa forma, em que eu quero ser alguém e não consigo ser, e acabo sendo aquilo que eu não consigo ser, que era a concupiscência que São Paulo tanto dizia no decorrer da vida, de sua pregação. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus está numa região pagã, de gente que não está de cultura da judaica. Então não é um povo assim que está na esperança do Messias. O Evangelho narra esse episódio de 2 formas. Tem uma que é um possuído só, e agora não, são 2 homens possuídos, viu? Mateus foi mais sintético e mais objetivo em relação a isso. Então o que nós temos agora? Diante de uma região do outro lado, Jesus se depara com esses 2 endemoniados. Jesus se depara com 2 homens que não têm consciência e são violentos. O mal nos torna violentos. Nós só somos violentos porque estamos desesperados. É o desespero que nos faz partir para a violência. Ou seja, a falta de esperança é que nos faz ser violentos. Quando não temos mais esperança, a gente reage de forma violenta. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus se depara com esses possuídos pelo demônio. Biblicamente, ser possuído pelo demônio seria ser possuído pelo mal. É alguém que é alienado, alguém que não tem consciência, alguém que vive mergulhado na maldade e na violência. Isso é um ser humano possuído pelo demônio. Quando a gente encontra no trânsito um ser humano violento, maldoso, irresponsável, ele é alguém possuído pelo demônio.
Quando a gente vai em algum lugar e alguém perde a cabeça e se torna violento, ele é possuído pelo demônio. Porque é um ser humano que perdeu a esperança, entrou no desespero, viu, na falta de esperança e por isso reage dessa forma. Viu? Tem que partir para a violência e partir para o mal. Esses dois homens vão ao encontro de Jesus. E é muito interessante que eles gritam: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Viu? Quer dizer, eles reconhecem quem é Jesus, eles sabem que Jesus é Filho de Deus, perguntam o que Jesus quer com eles. Viu? E ao mesmo tempo diz uma frase interessante: viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Quer dizer, na cabeça deles existe um tempo certo para que Deus os atormente. A presença de Jesus atormenta o mal. Nós estamos falando do demônio que atormenta esses dois homens. Esses dois homens são agora homens alienados e possuídos pela maldade e pela violência. Agora os espíritos maus, ao olhar para Jesus, que até agora não disse nada, não falou nada, só está presente, só apareceu, eles já fazem uma profissão de fé dizendo quem Ele é. O que tens a ver conosco? Viestes aqui para nos atormentar, para nos tirar a paz, antes da hora, como se houvesse uma hora certa para a gente arrancar o mal de dentro de nós. Como se houvesse a hora certa para a gente deixar de praticar a maldade, a injustiça, como se houvesse a hora certa para que Deus pudesse nos livrar daquilo. Não. A presença de Jesus sempre incomoda o mal. Viu? E o demônio, os espíritos maus se tornam atormentados com a presença de Jesus. Então veio uma proposta deles. Viu? Ora, a certa distância deles estava postas uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. É interessante disso porque agora porcos são animais impuros na cabeça do judeu. É um animal impuro, não se come carne de porco, não se cria porcos, porque são animais impuros, não são animais dignos de alimentar o ser humano. Até pela própria conduta de falta de higiene que os porcos têm. Então é interessante que eles olham, e agora eles suplicam a Jesus: já que você vai expulsar a gente te pede, manda a gente para esse mundo de porcos, impuros. E a resposta de Jesus: então vai, podem ir. Ao entrarem nos porcos, como o porco é um animal impuro, a atitude da manada é se jogar no precipício. Jogar em precipício também seria o mesmo que morrer apedrejado, né? Porque ao jogar no precipício você bateu numa pedra, então o apedrejamento podia acontecer de dois modos. Quando Jesus está no precipício, desejam jogá-lo ladeira abaixo, é um modo de apedrejamento também diferente. Não é alguém que joga uma pedra em você, seu corpo e a queda que faz com que o seu corpo bata numa pedra. É uma espécie de morte por apedrejamento também. Esses porcos se precipitam no mar e morrem todos afogados. Morrer afogado significa matar o espírito. Um crucificado morria afogado. Ele morria asfixiado, porque com o peso das costas e da cabeça, o pulmão era pressionado e você não conseguia mais respirar. Então era a penalidade, porque morrer afogado significa você não entregou o espírito. Você não entregou a sua alma, você não entregou a sua vida a Deus. Por isso, você não deu o último suspiro, viu? Você matou o espírito dentro de si. Essa é a consequência daquele pedido. Esses demônios que atormentam um homem têm medo de Jesus. Suplica a Jesus que eles sejam colocados dentro de uma manada de porcos que são impuros. A atitude desses porcos é jogar precipício abaixo e mata o espírito. Viu? Os que estavam cuidando dos porcos se assustaram e fugiram. E chegaram na cidade e contaram tudo que aconteceu. Inclusive com os porcos, inclusive com os dois homens endemoniados. A atitude da cidade é sair ao encontro de Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, pede que Jesus saia da sua terra. E o que representa isso? Para esse povo da cidade, os porcos são mais importantes do que dois homens que voltaram a viver. Os porcos são mais importantes do que a vida humana. Os porcos são mais importantes do que o ser humano
que recuperou a dignidade e a liberdade, que também é um grande perigo nosso, da gente começar a achar que os porcos são mais importantes do que gente pobre, humilde, simples ou abandonada. Que os porcos são mais importantes do que muita gente por aí. E que Deus possa nos livrar dessa tentação quando a gente começar a pensar que a gente gosta muito mais da minha conta bancária, gosto muito mais dos meus pertences, do que necessariamente de gente, de seres humanos. Um abraço e até mais.